E aí, gente, já se deparou com comparações dentro da clínica? Com aquele paciente que se compara tanto a ponto de repente ficar mais depressivo, mais ansioso por conta dessas comparações? Ou aquele paciente que colocou uma régua imensa, né, de exigência em si, porque de repente se compara com as pessoas que estão ao redor dele, que têm um desempenho muito maior? Ou com aquela pessoa que de repente olha para a vida da amiga que está muito bem, obrigada, dentro do ponto de vista dela, e acredita que a vida dela poderia ser igual. Você já passou por esse processo onde o paciente faz muitas comparações e algumas delas até que você considera injustas? E aí, qual que é a sua reação diante de tudo isso? É possível que você encontre um caso desse na clínica? Você nem começou a atender. Será que você vai lidar com casos de comparações? Será que existe tanto assim? Pois é, gente, posso garantir que sim. É natural que as pessoas façam aí muitas comparações. Só que a gente vive num mundo tão mais exigente que antigamente, né, que anteriormente. Então, hoje, todo mundo é muito cobrado para ter o resultado excelente, para ser uma pessoa acima da média. As redes sociais mostram pessoas aí totalmente acima da média. Todas as fotos que aparecem aí nas redes sociais, as pessoas estão super felizes. As pessoas são cobradas, né, o tempo todo para ser 100% feliz. Então, tudo é a felicidade muito exagerada, né? O alto desempenho o tempo todo, a excelência o tempo todo, a perfeição o tempo todo, virou uma coisa muito cobrada, né, pela sociedade. Então, é natural que as pessoas se exijam até acima do que deveria, sob o ponto de vista de vários aspectos, sejam ele profissional, seja ele pessoal, seja ele de saúde, às vezes física, ter o corpo perfeito, enfim, existem diversas cobranças que a sociedade impõe para as pessoas e, de certa forma, muitas vezes o seu paciente ele absorve toda essa cobrança, né? Então, é natural que as pessoas façam comparações, sim, porém, hoje, digamos que a régua, ela foi se elevando a cada dia, né? Então, o processo, ele é muito intenso, muito mais intenso, por exemplo, que há 15 anos atrás, que foi logo que eu me formei. Então, de repente, as comparações que ocorriam há 15 anos atrás é diferente das comparações realizadas hoje. De repente, uma pessoa de 20 anos, né, ela se compara de uma maneira muito mais exagerada que uma pessoa de 40, provavelmente, tá? Então, na verdade, aqui são suposições, eu só tô colocando mais o ponto de vista do que a sociedade contribuiu para que essas comparações ocorressem de uma maneira exagerada a ponto de mexer com a saúde mental do seu paciente. Então, hoje em dia, comparar não é apenas comparar, uma comparação saudável, onde você olha a outra pessoa com uma certa referência, você olha com uma certa admiração e de repente você gostaria de fazer, de ser, ter uma certa semelhança, seja ela profissional, seja ela pessoal, com aquela pessoa. Não, na verdade, o processo é óbvio que lá 15 anos atrás ele talvez poderia também não ser uma coisa mais saudável, mas essa comparação mais injusta, ela se intensificou, entende? Então, ficou muito mais intensa. Qual era das redes sociais? É óbvio, gente, as redes sociais, elas vieram para o nosso bem, a gente não pode dizer que as redes sociais é uma coisa ruim, pelo contrário, tô aqui na rede social falando com vocês, eu acho a rede social maravilhosa, mas por outro lado, a gente sabe que, de certa forma, o mau uso, quando a gente utiliza para fazer esse tipo de comparação, a gente, de certa forma, também pode estar aí prejudicando a nossa saúde mental. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí, porque, de certa forma, essa
quantidade de comparações, elas se intensificaram. Os pais cobram, né, um alto desempenho dos filhos. Isso é muito comum na clínica, acontece muito a gente encontrar aí pacientes que chegaram na clínica justamente porque, por conta desse desempenho muito grande que foi cobrado aí na infância, e a pessoa não sabe lidar com isso, ou ela se exige demais na vida adulta por conta de tudo isso. Então, existem aí, de certa forma, diversos estímulos relacionados a comparações, e muitas vezes o nosso paciente, algumas vezes, né, não todas as vezes, mas muitas vezes ele vai ter dificuldade para lidar com tudo isso. Mas e aí eu te pergunto, como é que você, psicólogo clínico, vai lidar com as comparações, diríamos que umas comparações mais disfuncionais do seu paciente? Como que você lida com esse processo todo? Pois é, né, gente? Eu acho que o primeiro passo é entender essas comparações. Entender como que funciona a régua do seu paciente. Se existe realmente uma comparação disfuncional ou se de fato ele usa essas comparações como referência, porque se usar como referência, gente, tá tudo bem, né? Então, tá tudo bem eu fazer uma comparação, mas de modo que não me prejudique, eu não me coloque para baixo com uma outra pessoa, eu tentar, eu querer estar muito parecido com ela, mas não querer estar no lugar dela e não, de certa forma, me inferiorizar por conta disso. Mas, de certa forma, é um processo arriscado também. Então, o mais importante é que você entenda o quão disfuncional são essas comparações para, a partir daí, você tentar utilizar uma ferramenta para poder neutralizá-la. E sim, gente, você vai lidar muito com casos relacionados à comparação dentro da sua clínica. Seja o paciente muito depressivo, ou o paciente um pouco depressivo, ou o paciente ansioso, ou às vezes a pessoa com borderline também, com bipolaridade, enfim, você vai lidar com situações relacionadas à comparação, sim, tá? Então, entenda, o primeiro passo eu acho que é ouvir o seu paciente, seja ele por questões de comparação ou por qualquer outra coisa, tá? O primeiro passo vai ser sempre ouvir. E aí, a partir daí, você tentar avaliar esse processo de comparação, até que ponto esse processo está sendo prejudicial, e aí seguir em frente para tentar, de certa forma, neutralizar esse processo. Tem como fazer isso, Iris? Eu te garanto que tem. Eu já tive muitos resultados positivos, obviamente não dá aqui para contar os casos, né? Porque a gente tá falando de pessoas, então por questão ética a gente não conta. Mas eu já tive muitos resultados positivos na clínica por questões, fazendo justamente essa questão aí de utilizando ferramentas para a pessoa entender que de repente as comparações dela eram injustas, então a gente consegue muitos resultados positivos dentro desse processo, tudo bem?